apenas versículos de 15 a 17. Vamos refletir hoje, de maneira breve, mas certamente edificante, esse texto que fala sobre a relação entre o mundo e a vontade de Deus. O amor pelo mundo ou o amor por Deus. Essa situação é que nós vamos meditar na manhã de hoje. Diz assim a palavra de nosso Deus: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Santo Deus, estamos mais uma vez diante da Tua palavra e rogamos, ó Deus, que Teu Espírito Santo ilumine a mente, os corações e os ouvintes para compreendê-la. E assim, ó Deus, saiamos daqui edificados pela palavra do Senhor. É o que pedimos assim, no nome santo de Jesus. Amém. Então vejam, meus irmãos, o apóstolo João, autor desta carta, ele vem demonstrando, né, a intenção de exortar a igreja, os ouvintes, os leitores da sua carta, a que se mantenham numa condição que o faça diferente do que há no mundo. Isso desde o primeiro capítulo, né, quando ele falou da relação sendo nós luz e com relação às trevas que há no mundo. Então, essa linguagem própria do apóstolo é muito perspicaz, muito simples e também muito contundente e objetiva. Veja que ele diz claramente: não ameis o mundo. Então, quando ele diz não ameis o mundo, essa palavra aí de amor é a mesma que ele diz lá, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, ou seja, demonstra uma questão de vínculo, de intimidade. Então, quando ele diz que nós não devemos amar o mundo, é não se envolver, não se vincular, não ficar entranhado com este mundo. Até mesmo porque essa é a ideia e o significado, porque se em outra ocasião, quando Jesus fez a oração sacerdotal, lá em João 17, ele orou assim: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que faça o quê? Os livre do mal. Então essa é a intenção de mundo ali, Jesus falando com relação ao mundo que nós vivemos, a criação. E aqui, o mundo que João está falando é a questão da questão moral, da questão que envolve a sua alma em relação a este mundo. Nessa condição, o cristão, de fato, ele não pode viver para amar o mundo. É incompatível um filho de Deus, alguém que nasceu de novo, viver para amar o mundo. Não. Quem nasceu de novo vai viver para amar a Deus, né? E fazer a sua vontade, como nós vamos ver no segundo ponto dessa mensagem. Então, não ameis o mundo, é um imperativo. Ele está dizendo para as pessoas que estão ali lendo a sua carta, e nós que estamos também hoje, em pleno século XXI, lendo esta carta, esse princípio ainda nos serve, é aplicável plenamente ao nosso coração e à nossa vida hoje. Não devemos amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Ou seja, o seu objetivo de vida não pode ser pautado nas coisas deste mundo. Se você tem algo deste mundo para você, que Deus lhe deu, lembre-se que tudo o que você tem é para a glória de Deus. Então, quando nós utilizamos nossos recursos, quando nós damos e exercitamos o nosso trabalho, tudo que aqui fazemos neste mundo, mas é diferente, porque tudo que estamos a fazer, tudo que estamos a produzir neste mundo, é com o viés de glorificar a Deus, com a intenção de glorificar a Deus. Então, nesse ponto, está tudo certo, não tem nada de errado nisso. E quando você demonstra interesse nas coisas e zelo pelas suas coisas, isso não está errado. Mas o que ele está dizendo aqui, ele não está usando a palavra simplesmente não gostem do mundo, ele está dizendo não amem o mundo.
até mesmo porque o nosso amor, ele tem que ser canalizado para Deus e o nosso próximo, é onde se resume toda a lei, não é? E então o amor ao mundo é uma coisa que é abominável diante de Deus. Ele diz claramente: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Está vendo, irmãos? Que ele deixa isso bem claro, não é? Não existe a possibilidade de alguém dizer assim: olhe, eu sou um crente, eu tenho um amor de Deus, mas eu gosto mesmo é de usufruir deste mundo. O que eu gosto mesmo é de ir atrás das coisas deste mundo. Mas o que eu gosto mesmo é de fazer as vontades que o mundo nos oferece. Alguma coisa não está correta aí nessa expressão, porque João diz: se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Se você está muito interessado nas coisas desta vida, deste mundo, no sentido de prática moral, de prática espiritual, de qualquer outra coisa, que não aquela principal de adorar e servir a Deus em todas as coisas, o amor do Pai não está em você. Por outro lado, é certo que se alguém demonstra que não está vinculado, entranhado na vida deste mundo, certamente que o amor do Pai está nessa pessoa. Então aí está a maneira muito clara, escancarada nas Escrituras. Como eu sempre falei e digo, a beleza do Evangelho é exatamente nessa condição. Ele não deixa margem para a pessoa ficar naquela neutralidade, naquela condição assim: ó, eu estou aqui, mas estou ali. Não, ou é ou não é, ou estar ou não estar, ou é do mundo ou é de Deus, ou ama o mundo ou ama a Deus. Se amar o mundo, o amor do Pai não está. Se ama o Pai, o amor do mundo não está nele. É tanto que quando Jesus, lá em Mateus e em Lucas também falou a respeito da questão de dois senhores, né? Ele disse assim: não se pode agradar a dois senhores. Ou há de servir a um e aborrecer o outro, ou há de amar a um e aborrecer o outro. Não tem como você ter dois senhores. Não adianta a pessoa estar querendo agradar a Deus e agradar o diabo, ou agradar o mundo, ou agradar a si mesmo. Não. Ou se agrada a Deus e, consequentemente, você vai ser beneficiado, que todo mundo que busca viver a sua vida para agradar a Deus vai viver uma vida agradável para Deus e para si mesmo. No entanto, quem gosta e quer misturar as coisas e dizer: não, eu vou fazer minha parte de agradar a Deus. Um exemplo: ter uma vida religiosa de aparência. Tem gente que vive assim: eu já cumpri minha parte, eu fui na igreja A, B ou C, fui lá, participei do culto, ou participei de uma missa, seja lá de que religião for, de uma reunião lá, religiosa deles. Pronto, cumpri a minha tarefa. Se eu cumprir a minha tarefa religiosa, pronto, está tudo certo com Deus. Aí eu saio dali, daquele ambiente, e vou viver da maneira como eu acho que eu tenho que viver, segundo o texto descreve aí. Segundo a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ele descreve que essas três coisas caracterizam tudo que há no mundo. O que há no mundo é isso, é concupiscência da carne. O que é isso? O desejo pecaminoso da carne. A concupiscência dos olhos, o desejo pecaminoso com os olhos. Um exemplo disso Jesus deu quando ele ampliou a profundidade do pecado, do adultério. Quando Jesus disse assim: olhe, se um homem olhar com a intenção impura para uma mulher, no coração já adulterou com ela. Então Jesus aprofundou essa questão, é a concupiscência dos olhos. Olhou com a intenção impura, o olhar de luxúria, pecou. E isso é coisa do mundo, é a concupiscência dos olhos. Não é uma coisa característica de um crente, um salvo, um servo de Deus. É uma coisa que caracteriza quem pertence ao mundo, quem está entranhado nas coisas que há no mundo. Esses vão viver na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. A soberba da vida, aquela arrogância, aquela situação que quem é assim pensa que está acima de tudo e de todos.
quando na verdade vem Provérbios e diz que quem é soberbo, a sua ruína é certa. A soberba, ela precede a ruína. Viver soberbamente é um procedimento para ruir, segundo Provérbios. Mas o mundo se caracteriza por isso. O que há de pessoas aos montes soberbas, o que há de pessoas que vivem na concupiscência da carne, no desejo da carne, satisfazer os prazeres da carne, principalmente nesse período que nós já estamos vivendo, de festividades, né? Onde as pessoas estão aí, passam a noite nas curtições, nas baladas, nisso, aquilo, outro, concupiscência da carne, onde também se há muita luxúria, muita concupiscência dos olhos. Os homens estão aí, as mulheres também, todos envolvidos com essa condição. Por quê? Porque estão entranhados nas suas almas essa condição. A sua carne está pecaminosa, caída. Os seus olhos também estão contaminados. O seu coração, a sua alma também está contaminada com soberba. Enquanto dois desses elementos aí, duas dessas características se diz respeito a algo interno, um se diz a algo externo. Ou seja, é visível a todos, os outros não. Aqueles que, por exemplo, olham com a intenção impura, ninguém sabe, ele sabe que está olhando. Mas quem está passando não está vendo isso. Então isso é lá do coração, que está contaminado, que está envolvido, que está totalmente controlado por este mundo. Então, essa é a característica do mundo que se vive. Por isso, não devemos amar o mundo, porque o mundo se caracteriza por concupiscência da carne, dos olhos e de soberba. É a soberba da vida. Isso é o que caracteriza as pessoas que vivem assim, o dia todo, o tempo todo. E João conclui então esse pensamento, dizendo que essas coisas não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ou seja, não procede de Deus, não foi Deus quem fez essas coisas, foi o coração do homem pecaminoso. Quem gerou isso no coração do homem foi a queda, foi o pecado. O pecado foi que fez o homem ser assim, concupiscente na carne, nos olhos e também com soberba, porque quando Deus o fez, Deus o criou perfeitos. Homem e mulher os criou para o louvor da sua glória. Deus o criou e colocou no jardim, disse, olha, usufruam desse jardim, tenham prazer nisso aqui. Mas eles, levados pelo diabo, por Satanás, caíram e por isso começaram a ter soberba, por isso começaram a ter concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Então isso não procede do Pai, isso procede do mundo. Então como envolver-se com o mundo deste? Impossível. Nós que já outrora, porventura, participamos de coisas assim, hoje mais não. Hoje fomos salvos por Cristo, hoje temos uma nova natureza, hoje nascemos de novo, então não temos mais nada a ver com as coisas que há no mundo. Em prejudicar a sua vida, o mundo vai passar, assim como o prazer é momentâneo também. As pessoas que têm prazer nas coisas deste mundo, nas coisas desta terra, percebem que esse prazer é momentâneo, é por um momento, mas quando passa aquele momento, elas ficam, por exemplo, as pessoas que têm prazer em beber, elas se embriagam e depois ficam na ressaca, perdem um tino, passam uma vergonha, começam a botar as coisas para fora, é uma coisa terrível, porque passa. Aquele prazer momentâneo foi embora. A mesma forma quem usa droga, a mesma forma quem faz uso de todas as coisas que o mundo oferece, tudo isso passa, isso é efêmero. Bem como também ele diz a sua concupiscência, também passa. Tudo isso vai passando, e só resta para quem viveu nessa condição a desgraça, a miséria espiritual, a miséria moral. Por quê? Porque foi atrás das coisas do mundo que passa. Aquele, porém, aí ele vai mostrar o contraste agora. Não é mais para fazer amar o mundo, nem viver para o mundo, mas devemos sim fazer a vontade de Deus.
Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Olha a diferença. Enquanto você e eu estivermos a fazer a vontade de Deus, nós estamos acumulando tesouros para a eternidade. Nós estaremos permanecendo firmes. É daí onde se tira aquela maravilhosa doutrina da perseverança dos santos. Os santos são aqueles que vão perseverar até o fim. Por quê? Porque eles estão fazendo a vontade de Deus. Qual é o objetivo da nossa vida, se não fazer a vontade de Deus? E qual é a vontade de Deus para nós? Tessalonicenses nos informa: a vossa santificação. E o que é a santificação? Usando a fraseologia do texto, é não amar o mundo. Enquanto você não ama o mundo, você está exatamente se santificando, exatamente se separando. Não, esse mundo não me pertence mais, eu não tenho nenhum prazer com isso. E é assim mesmo que tem acontecido, espero eu, na sua vida, na minha. Cada dia mais estamos nos santificando, nos preparando, acumulando nosso tesouro no céu. De que forma? Fazendo a vontade de Deus. Por exemplo, é vontade de Deus que nós estejamos aqui nesta manhã o adorando. É vontade de Deus que estejamos à noite também o adorando. É vontade de Deus que participemos da ceia do Senhor. É vontade de Deus que vivamos o nosso dia a dia para glorificar a Deus em todas as coisas. É vontade de Deus. Enquanto nós estivermos observando estas coisas, zelando por elas, buscando elas, é certo que nós vamos estar dentro daquilo que é a vontade de Deus. E por isso permaneceremos. Não seremos levados por qualquer outra coisa. Não, você está firme, centrado, fazendo aquilo que diz lá em Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. E isso vai estar exatamente dentro do que é a vontade de Deus para nós. Consequentemente, enquanto assim permanecermos e estivermos, usufruiremos das bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Usufruiremos do bem maior que temos, a nossa salvação, e todas as consequências dela, todos os benefícios que vêm com ela, a justificação, a santificação. Por que isso? Porque fizemos a vontade de Deus, não amando o mundo, mas fazendo a vontade de Deus. E o Senhor tem nos chamado a isso, todos os dias, na sua palavra. Disse: sede santos porque eu sou santo, sede luz porque eu sou luz, sede sal porque eu sou sal. São essas orientações, exortações bíblicas que nós recebemos constantemente. Para quê? Para que entendamos a vontade de Deus e permanecemos nela. E ao assim fazer, o que é que vai acontecer? Nós vamos viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. Nós vamos viver uma vida que faz diferença onde a gente está inserido neste mundo. Por isso que a Bíblia é muito clara: você não é qualquer pessoa, você é luz para este mundo. Você não é aquele que outrora vivia envolvido nos seus delitos e pecados, inclusive morto naquela condição. Agora não. Você é vivo porque Jesus Cristo lhe salvou, você nasceu de novo, mas nasceu para quê? Para continuar vivendo aquela vida? Não, aquilo não mais nos pertence. Agora é para viver uma vida que agrada ao Senhor. Como diz o salmista lá nos Salmos, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Por quê? Porque se você de fato torna-se agradável a Deus, você vai estar fazendo a vontade dEle. Consequentemente, Ele vai estar lhe abençoando. Essa relação é muito interessante, não é? Como é que eu vou usufruir de uma vida abençoada? Faça a vontade de Deus. Isso significa dizer que nós não vamos passar por dificuldade? Não, não significa isso.
Vamos e passamos por dificuldades, por situações difíceis, por doenças, tantas outras coisas, mas o foco continua o mesmo, o princípio continua o mesmo. Eu continuo buscando fazer a vontade de Deus. E isso faz toda a diferença, porque enquanto estivermos assim, permaneceremos eternamente. Vamos certamente chegar o dia do nosso encontro com o Senhor, e lá Ele nos receberá e nos alegraremos jubilosos com todos os anjos do céu e todos os irmãos em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, é isso que vale a pena para a nossa vida. Estar no mundo e fazer uma retrospectiva e dizer: como é que eu tenho vivido a minha vida aqui? Eu estou nesse mundo, é verdade, mas não pertenço mais a ele. A palavra de Deus nos diz isso. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Faz toda a diferença. E aí você pode dizer: então vou me isolar? Não. No passado distante, alguns achavam que o isolamento ia tirar as pessoas dos prazeres da carne, dos olhos e da soberba da vida. Mas isso não resolveu o problema. Que a questão toda não está no isolamento. Vamos viver numa caverna, vamos sair dessa vida e desse dia a dia. Não, não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que você é capaz de viver neste mundo como nós estamos vivendo, mas não andar segundo o curso deste mundo. Esse é o ponto. É não andar segundo o curso deste mundo. Então você vai andando. Aí você vê que o mundo, nesse lugar que você está andando, está querendo lhe tirar do caminho que você já sabe que tem que seguir, que é Jesus, que é a vontade de Deus. Aí você vai continuar nele? Não, você muda a rota. É aí onde se entende que há o arrependimento, quando alguém que está vivendo no mundo e sendo levado pelas coisas deste mundo, e ele é despertado pelo Espírito de Deus que nele habita, e diz: opa, não segue mais, não vai por aí. E aí o crente obedientemente é despertado e ele diz: opa, é verdade, ali não, eu vou seguir o caminho que meu Pai me deu, através de seu Filho Jesus Cristo, para assim permanecer até a eternidade. Então é assim que o crente vai agir. O crente não pode se conformar com este século, como disse Paulo aos Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então vejam, o crente ele tem uma mente renovada. O crente ele raciocina, ele tem sabedoria vinda de Deus, para exatamente ele não ser levado pelo esse mundo. Então quando você vê alguém que, talvez um nécio, aquela pessoa que está começando ainda a sua carreira cristã, ele leva um tempo para se desvencilhar daquelas mazelas que o mundo, que ele carregava na vida. É uma transição que tem, um tempo ainda de transição, e de fato ele vai tendo que ir aos poucos trabalhando isso com a ação do Espírito para ir purificando e ele se desvencilhar daquilo. Porque não é fácil. Uma pessoa que viveu a vida toda, na prática da concupiscência, da carne, ou dos olhos, ou na soberba da vida, quando ele há uma intervenção espiritual na sua vida, de fato há conversão, há transformação, mas o processo é doloroso, para ele se ir largando aquela vida toda, aquela situação toda, até ele chegar a uma condição que lhe diga: graças a Deus estou plenamente livre disso, só na eternidade. Por isso que nós passamos pelo processo de santificação. Entendem? Não é que você acabou: sou crente, agora sou perfeito. Vou abominar tudo aí no mundo, não quero conversa com ninguém. Se é um homem ímpio, eu não posso falar com ele. Claro que pode. Deve até. Todo ímpio que tiver na nossa frente é a oportunidade para a gente pregar o Evangelho. Então, ele não vai dizer: vou me isolar, não vou trabalhar mais com fulano de tal, que ele é ímpio, ciclano. Não, vai sim. Só que você vai indo trabalhar com pessoas assim, você como crente, como servo de Deus, serva de Deus, você não vai andar segundo ele.
Você vai ter a sua postura, a sua condição, o seu comportamento, a sua característica, o seu caráter de dizer não. Se for, porventura, alguém querendo lhe envolver na concupiscência da carne, você diz, não, eu não quero isso, meu caminho é outro, eu sigo outra coisa. Eu estou querendo viver para fazer a vontade de Deus. É difícil? É difícil, mas vale a pena pagar esse preço. Por quê? Porque quando nós assim o fazemos, a vontade de Deus, nós permanecemos eternamente. Eternamente. Tudo que fazemos visando a glória de Deus vai nos trazer um benefício eterno. Mas se nós cedermos, se nós ficarmos meio que fragilizados diante da soberba do mundo, da concupiscência do mundo, da sedução do mundo, de fato a situação vai ficar ruim para nós. Se nós começarmos a cedermos a essas coisas que o mundo vem para nos atrair, vai mostrar alguma deficiência. Não está a deficiência na obra de Cristo? Não, que a obra de Cristo é perfeita. Está a deficiência nas Escrituras? Não, que a palavra de Deus é perfeita. Onde é que está a deficiência? Em nós, nas nossas almas. Porque é preciso ter entendimento de que, quando a palavra de Deus vem e me exorta a não amar o mundo, essa é uma verdade que eu não posso deixar, eu não posso manipulá-la, nem dizer que não é assim. Tem gente que gosta de manipular a verdade, dizer assim, não, o texto está dizendo assim, mas não é assim não. O que é que tem fazer isso? O que é que tem fazer aquilo? Se não é da vontade de Deus, tem muito o que haver. Traz muitas consequências ruins. Daí porque muita gente convive e vive em igreja, mas vive com uma situação que a pessoa olha assim, fulano está na igreja, mas a vida dela é assim, 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 ou não vive uma vida totalmente mundana. Por que será que é assim? Porque o fato de estar na igreja presencialmente, ou nominalmente, não é atestado de que a pessoa está fazendo a vontade de Deus. O fazer a vontade de Deus vai além do simplesmente ser um membro ou estar ligado a uma determinada igreja, vai muito mais além. O fazer a vontade de Deus é coisa de vida, de dia a dia, não é uma coisa de nominal. Fulano está na igreja, pronto, está certo, ali não tem problema nenhum mais. Ela vai ser uma pessoa totalmente plena e tal. Não, o ideal era esse, que todo mundo que estivesse na igreja, pertencendo à igreja do Senhor Jesus, tivesse essa atitude de não amar o mundo e viver a fazer a vontade de Deus. Esse é o ideal. No entanto, a gente sabe que nem todos, conforme diz as Escrituras, que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos. Existem, assim como existem falsos profetas, existem também falsos crentes. Existe o joio e existe o trigo, conforme Jesus nos ensina nas suas parábolas. Então, nós não vamos aqui assumir um papel de polícia, de fiscalizador, diz, olha, fulano isso, fulano aquilo. Não, mas cabe a nós pregar o Evangelho, externar o que a palavra de Deus nos manda dizer, pregar, e mostrar para que, se Deus tiver misericórdia de alguém que, porventura, está no meio da igreja, vivendo na igreja, mas amando o mundo, se Deus tiver misericórdia, Ele vai resgatar esta pessoa. Porque é melhor estar na igreja ainda ouvindo o Evangelho, que é o caminho para a libertação, do que ela largar de vez, é pior ainda. Porque quando largar de vez, aí nem tem chance, nem tem oportunidade. Porque a oportunidade é esta, ao ouvir o Evangelho e a ação do Espírito para libertar as pessoas. Não foi assim conosco? Outrora estávamos perdidos, mas fomos encontrados pela graça de Deus, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então continuemos, sim, cada um de nós, atentos ao que a palavra de Deus nos manda fazer. Não amando o mundo, mas sim fazendo a vontade de Deus. E quando cada um de nós assim o fizermos, o nome do Senhor vai estar glorificado, a igreja vai ser cada dia mais saudável, uma igreja que de fato caminha para a glória eterna, para o recebimento
do próprio Senhor dela, que Jesus Cristo, vinde bendito do meu Pai. Mas, infelizmente, vai estar lá no meio daquele povo, que é o povo de Deus, aquele que vai dar uma de aproveitador, de oportunista, vai pensando que engana Deus. Não engana. Na hora lá do juízo nós já sabemos, Jesus já deixou a sentença escrita, o que ele vai fazer. Ele vai dizer, vinde bendito do meu Pai, mas também vai dizer, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. E ainda vai ter aqueles lá, que eu já citei, que vai dizer que, Senhor, em teu nome eu fiz isso e aquilo, e Jesus disse, não, eu nem conheço vocês. Então, já está certo, a sentença já está dada. O que nós temos que nos preocupar então, irmãos, é não amar o mundo e fazer a vontade de Deus. Façamos isto e certamente nós vamos estar cada dia mais fortalecidos no Senhor, vivendo para a sua glória, e a igreja vai caminhar saudável, vibrante, triunfante, até a volta do seu Senhor. Que Ele, pois, nos abençoe e que nós continuemos, irmãos, na nossa caminhada firme, fazendo a vontade de Deus, para que assim permaneçamos eternamente. Ó Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome e agradecemos ao Senhor por este tempo em que aqui estivemos cultuando ao Senhor, nesta manhã de domingo, e que a palavra do Senhor ache guarida nos corações, e que haja, ó Deus, transformação, mudança, que haja arrependimento, que haja, ó Deus, entendimento do que nosso fim principal, de fato, é glorificar ao Senhor, é gozá-lo para sempre, é fazer a Tua vontade. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ajuda-nos na nossa caminhada, da nossa fragilidade, quando pecamos, quando erramos, nos sustenta, nos levanta e nos faz seguir, ó Deus, este caminho maravilhoso que é seguir a Jesus. Nós assim oramos, ó Pai, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém e amém.